Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando da metodologia do culto. E nós entramos na batalha espiritual no culto. É muito importante nós entendermos essa batalha espiritual. Em todas as áreas da nossa vida, essa batalha espiritual ocorre. Mas eu estou me referindo nesse estudo à batalha espiritual nos cultos. Mas nós sabemos que essa batalha tem ocorrido porque as coisas são mais espirituais do que nós imaginamos. Deus é Espírito. O Espírito que habita em nós é o Espírito Santo. A palavra é Espírito e vida, João 6,63. Veja, a batalha é espiritual, a armadura é espiritual, são espíritos malignos os quais nós enfrentamos. Então nós temos que estar bem atentos a essa batalha espiritual. Eu venho decorrendo do culto, mostrando a importância dele. Uma das coisas mais importantes da nossa fé cristã, é a maneira que nós cultuamos a Deus, o rosto da igreja. O culto é o rosto da igreja, o culto é o teu rosto, é a tua face, é o jeito que você trata a Deus fora da igreja, você demonstra no teu culto também. Então veja, nós mostramos a importância de Romanos capítulo 12, Paulo falando do culto racional, e nós estamos falando que o diabo, ele não pode impedir Deus de agir, mas ele pode nos impedir de receber, prestando nós um culto errado, desqualificado, fora de entendimento. Na apostila aqui que eu vou usar, que eu estou usando para trazer esse estudo, eu relato uma visão espiritual, uma visão que eu tive há alguns anos atrás. Veja, isso não quer dizer que eu tenho visão a todo tempo, a toda hora, não. Isso ocorre muito raramente, demora muito tempo para acontecer visões ou coisas extraordinárias. Volto a dizer, eu não me norteio por nada que seja sobrenatural. Eu não fico esperando anjo, nem visões e nem dons. Eu me baseio na palavra. Eu coloco os meus pés na palavra e quando Deus achar necessário trazer algo sobrenatural, então Ele trará por vontade dEle. Mas Ele já deixou claro que nós nos norteamos pela palavra de Deus. Mas, entrando nesse assunto dos dons espirituais, às vezes esses dons espirituais se manifestam em nossa vida, como se manifestou na minha, e eu pude ter uma visão, e eu escrevi essa visão aqui na apostila, e eu gostaria de comunicar essa visão com você. Eu quero ler essa visão do jeito que eu escrevi, eu quero deixá-la detalhada aqui, para que possamos estudar depois mais a respeito desse assunto. Há alguns anos, eu estava orando e adorando a Deus na rua. De repente, ouvi uma voz que me disse: olhe para o céu da cidade nesse momento. Era um dia ensolarado, sem nuvem alguma. Ao olhar para cima, entrei na dimensão do mundo espiritual e avistei uma figura que mais se parecia um polvo do que qualquer outra coisa. Era um polvo gigante, com uma cabeça muito grande. Ele estava situado bem no alto, em cima do rio Olhos d'Água, mais especificamente em frente à rodoviária, na cidade de Olímpia. Compreendi que estava diante de um espírito maligno, porém, até então, não sabia do que se tratava. Com o dom de discernimento de espíritos, entendi que a forma de polvo tem um significado. Cada perna ou tentáculo desse polvo, se assim posso chamá-lo, estava ligado a uma igreja da cidade de Olímpia. Lembre-se que estou me referindo ao principado que age nas igrejas e não fora delas. Assim, essa perna sai da cabeça do polvo e adentra cada igreja pelo seu teto. Essas caudas, que são grandes e grossas, se movimentam, sugando tudo o que vem pela frente dentro de cada igreja e que se encontram situadas. Porém, a cabeça do povo fica parada, não se move, a não ser com algum propósito específico. Na visão que tive, pude perceber que quando a cabeça do povo se movimentou, algo aconteceu dentro de cada uma das igrejas.
Explicando melhor, a cabeça do povo se movimenta de um lado para o outro, depois gira, causando mudanças dentro das igrejas. Quero lembrar que esse demônio não fica propriamente dentro da igreja, mas suas caudas sim. Isso faz com que esse ser maligno tenha uma visão ampla e uma ação forte dentro de todas as igrejas. Passo a interpretar a visão que tive, conforme Deus me concedeu a sabedoria para tal. Constatei que esse espírito, esse povo, é composto de vários espíritos. Trata-se de uma potestade demoníaca, ou seja, várias legiões de demônios que formam uma potestade. Os cabeças ficam fora da igreja para não serem atacados. Os cabeças ficam fora da igreja para não serem atacados por oração, louvor e confronto espiritual. É um espírito territorial, um tipo de demônio específico da cidade que tem como responsabilidade atacar as igrejas de Olímpia, para que a mesma não tenha sucesso em suas atividades espirituais e ministeriais. Portanto, as caudas são demônios ligados à igreja, que têm operação específica dentro de cada igreja, de acordo com as características próprias de cada uma delas. Essas caudas são fortes porque são compostas, como já disse, de vários demônios que agem nas mais variadas áreas da vida da igreja. Quer dizer, essas caudas sugam o poder, a fé, a coragem da igreja. Ao mesmo tempo em que sugam, as caudas lançam toda a sorte de setas, influências e armadilhas em cada igreja, de acordo com a estratégia dos cabeças, que estão, como já disse, do lado de fora, em cima do rio, olhos d'água. Esse processo de sugar a igreja é muito forte, conseguindo minar a igreja, enfraquecer as suas bases fortes, mantendo as bases fracas na mesma fraqueza de sempre. Deste modo, os demônios tiram a força e lançam a fraqueza, sugam a fé e implantam a incredulidade, sugam o amor e implantam divisões e contendas, sugam a estratégia do evangelismo e colocam vários problemas na igreja, a fim de que o pastor se desgaste tentando resolver problemas aparentemente insolúveis. Haja vista que a raiz demoníaca não será rompida porque não é detectada pelo pastor ou por qualquer outro líder da igreja. Esses demônios, que têm como líder os cabeças que ficam fora da igreja, trabalham em parceria com outros espíritos. Tais espíritos, por sua vez, agem na igreja em função de problemas individuais, tais como maldição, feitiçarias, bem como de demônios como pombagira, tranca-rua ou Zé Pilintra, etc. Esses espíritos trabalham, portanto, em parceria com outros que têm a responsabilidade de sondar, de vigiar os crentes, a fim de encontrar neles defeitos e brechas. Enfim, esse espírito suga tudo. Suga a palavra, isso é, as pessoas vão embora do culto vazias, não sabem o que foi pregado, não se importam muito com a mensagem, na hora de praticarem a palavra, não se lembram do que foi ensinado. A esse respeito, eu nunca havia entendido o porquê de os pregadores serem convidados para congressos e de serem usados poderosamente por Deus, isto é, trazendo o avivamento, e de esse avivamento se perder no próximo culto. Tal avivamento recebido desaparecia em questão de horas. Era incrível. As pessoas saíam dizendo que doravante seriam diferentes, que iriam ganhar almas ou fazer obra de Deus. Entretanto, depois de 2 dias, aquelas mesmas pessoas estavam novamente desanimadas, sem exercer uma vida cristã forte. Hoje eu entendo tudo isso. Esse espírito rouba a palavra, rouba o avivamento, leva embora dos corações mais fracos a chama do primeiro amor, traz morte espiritual, isso é, não permite que os cristãos entendam a palavra de forma espiritual. Em suma, é preciso compreender que esses demônios estão dentro da igreja para sugar as forças, a fé, o amor e a coragem de cada crente. Eles vêm pelo alto como de paraquedas e se infiltram para agir na igreja, mais especificamente no momento do culto, que é o auge da comunhão, amor e vínculo espiritual. O culto é um momento de decisão, ou seja, as pessoas
decidirão se serão dizimistas ou não, se serão espirituais ou carnais, se obedecerão ao que ouviram ou se viverão em desobediência. É, pois, um momento de escolha, ou seja, as pessoas escolherão entre se render ou endurecer, se continuarão doentes ou ficarão curadas. Com isso, esse principado vai liberar seus demônios para agir de muitas formas dentro da igreja no momento do culto. Imagine um jogo de futebol. O árbitro apita o começo do jogo e então um time ataca o outro time. É justamente isso que acontece quando o culto começa, uma batalha espiritual. Na igreja, os demônios vão de um lado para o outro, a fim de tirar a atenção, a trabalhar. Na igreja, os demônios voam de um lado para o outro, a fim de tirar a atenção, atrapalhar, perverter e lutar para que aquele culto não seja agradável, vivo e santo, isto é, que seja um culto racional, conforme já explicamos anteriormente. Agora, a importância de orar antes do culto, principalmente quem vai fazer o culto, os cantores, os obreiros, os pregadores, os ministrantes, eles devem orar para o culto, amarrando os demônios, orando em nome de Jesus para que os demônios percam a força. Nós temos que vencer a batalha não no culto, antes do culto começar, já na nossa casa. E o grupo de intercessão, nós precisamos colocar em cada intercessor a necessidade de orar pelos cultos para que haja mais salvação, mais batismo com o Espírito Santo, mais curas e menos ação demoníaca. Isso só pode acontecer através de entendimento espiritual. Quando nós começamos a entender a palavra, nós entendemos a graça, nós entendemos a fé, nós entendemos o nome de Jesus, nós entendemos a batalha espiritual e nós entramos em oração, então nós veremos coisas bem maiores em nossos cultos, porque os demônios estarão sem a atuação com a qual eles atuam facilmente.